Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. Tome assento adorando e enaltecendo o nome do Senhor. Aleluia. Queridos em Cristo Jesus, nesta noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu vos trago uma mensagem intitulada Os Carros do Egito. Aleluia. E através da palavra de Deus nós vamos aprender que a nação israelita esteve escravizada debaixo do jugo de Faraó por um período de 400 anos, e por determinação divina eles saíram da terra do Egito livres, através da mão poderosa do Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz que eles acamparam-se em Piairote, defronte de Baal-Zephon. A Bíblia Sagrada nos diz que Faraó ele ficou revoltado com a saída do povo de Israel. A palavra do Senhor nos diz que ele aprontou o seu carro, tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, bem como os seus capitães, para trazer de volta o povo de Deus para o Egito. Eu quero dizer para você nesta noite que Faraó é um símbolo de Satanás. Israel é um símbolo da igreja. O deserto é um símbolo do mundo. Aleluia. E a vontade de Satanás, o adversário de Deus e adversário do homem, é levá-lo de volta para o Egito espiritual, levá-lo de volta para escravizá-lo no mundo. Porém, eu quero dizer para você que as mãos do Senhor estão estendidas para livrar, para libertar, para perdoar e para salvar. Queridos em Cristo Jesus, na antiguidade, os carros de guerra, eles continham duas rodas. A frente do carro era encurvada e a parte traseira era aberta. E nesses carros viajavam dois soldados. Enquanto um guiava os cavalos, o outro
se ocupava em guerrear com lança, com espada, com escudo. E nesta mensagem da palavra do Senhor, nesta noite, nós vamos aprender que os carros de Satanás, ele usa para tentar nos levar de volta para o velho mundo, para a escravidão do Egito espiritual. Mas eu quero dizer para os amados irmãos em Cristo Jesus e para os amigos ouvintes da palavra de Deus, que cada um de nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que vigiar sem dar trevas, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca. Ele usa alguns carros para levar o homem e a mulher de volta para o Egito espiritual. Não pense você que ele está conformado, que ele ficou parado, que ele não está mais trabalhando, porque você aceitou Jesus como Salvador, porque você abandonou o mundo, porque você está rumando em direção à pátria celestial. Ele não está parado, ele não está quieto, ele trabalha diuturnamente para levar as pessoas de volta para o velho Egito. Aleluia! Queridos em Cristo, esses carros e seus cavaleiros estão ao nosso redor, em busca da nossa captura espiritual. Porém, eu vim aqui nesta noite lhe dizer que a palavra de Deus nos diz no Salmo 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, nós diz a Bíblia Sagrada: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Aleluia! E em Tiago capítulo 4, versículo 7, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos nos sujeitar debaixo da potente mão do Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia! E nesta noite eu vou apresentar, nesta mensagem da palavra de Deus, alguns carros que levam os crentes que não estão vigiando, os crentes que não estão se preparando de volta para o velho Egito. O primeiro carro que eu vos falo nesta noite chama-se carro da murmuração. Filipenses capítulo 2, versículo de número 14, a Bíblia Sagrada diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Ei, eu quero dizer para você nesta noite que murmuração é o ato de murmurar, é conversação mordaz e ofensiva. Murmuração é detratação, murmuração é maledicência. A palavra murmurar ocorre 27 vezes na Bíblia Sagrada, e murmuração
Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Diga alguma coisa que agrade a audição divina. Aleluia. Queridos em Cristo Jesus, quando a murmuração se torna uma constante canção na vida do crente, é porque Satanás conseguiu injetar em seu coração o espírito de rebeldia. Nós diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ei, eu quero dizer para você nesta noite que a murmuração era um tema constante nos lábios dos filhos de Israel, quando eles estavam no deserto, caminhando em direção à Canaã celestial. Eles murmuravam todas as horas, era uma canção constante na boca dos filhos de Israel. Números capítulo 14, versículo 2, eles murmuraram diante do Senhor, dizendo: se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Em Números capítulo 14, versículo 3, eles continuam murmurando e dizendo: seria melhor nós voltarmos para o Egito. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio do santuário do Senhor adorar a Deus e ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo ouvinte da palavra de Deus. O ser humano é um ser inconformado. Ele nunca está conformado com aquilo que ele tem. Ele nunca está conformado com o que o Senhor faz. Ele só olha para o que ele não tem. Ele diz: eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Mas ele não olha para as bênçãos que o Senhor tem concedido para ele. Ele não olha para a saúde, ele não olha para o emprego, ele não olha para o pão, para o vestir, para o calçado, para o seu vigor físico. Ele não repara naquilo que o Senhor o tem abençoado. Porém, nesta noite, através da palavra de Deus, eu vim dizer para você: não suba no carro da murmuração e não volte para o Egito. Quantos são aqueles que nunca estão satisfeitos com aquilo que têm, com aquilo que são, com aquilo que o Senhor pode dar para eles? Estão sempre insatisfeitos. Aleluia. Você pode ver até dentro da sua casa, ao seu redor, no meio da sua comunidade, pessoas que não estão conformadas com o cabelo que tem, com os olhos que tem, com a fisionomia que tem, com o corpo que tem, não é verdade? Nunca estão conformados. Se são magros, eles querem ser gordos. Se são gordos, eles querem ser magros. Se tem o cabelo liso, quer ter o cabelo encaracolado. Se tem os olhos pretos, quer ter os olhos verdes. Porque nós somos um ser inconformado e só Deus para entender o homem, só Deus para entender o ser humano, porque senão ele fulminava com cada um de nós. Mas ele é amor, aleluia, porém ele é também justiça. Ele é Deus Todo-Poderoso, aleluia. Em Números capítulo 14, versículo de número 4, a murmuração continua nos lábios dos filhos de Israel. Eles dizem assim: levantemos o capitão e voltemos ao Egito. Ei, eu quero dizer para você que a murmuração é um pecado que Deus não pode suportar. Eu disse que a murmuração é um pecado que Deus não pode suportar. Quem murmura, quem murmura está oferecendo as costas para ser castigado pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 10, a palavra de Deus recomenda para mim e para você, dizendo: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e receberam e pereceram pelo destruidor. O segundo carro que eu vou te falar nesta noite, que o diabo usa para levar os cristãos de volta para o velho mundo, para o Egito, é o carro da ambição. Aleluia. O primeiro carro é o carro da murmuração. O segundo carro que ele usa é o carro da ambição. Marcos capítulo de número 14, versículo 19. Jesus Cristo fez uma recomendação dizendo: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrentes
ficando ela infrutífera. Aleluia. Queridos em Cristo e amigos ouvintes da palavra de Deus, a ambição é o desejo imoderado de poder, a ambição é o desejo imoderado de glória, de honras e de riquezas, e essa paixão desenfreada que impera no coração de muita gente não permite que a pessoa veja a posição honrosa que se encontra e traz sentimentos de insatisfação. Aquilo que nós precisamos é uma coisa, e aquilo que ambicionamos é outra coisa. Eu disse que aquilo que nós precisamos é uma coisa, e aquilo que nós ambicionamos é outra coisa. Deus sabe o que tu precisa, Ele conhece as tuas necessidades, e eu creio que nesta noite Ele está entrando com providência. À medida que eu vou ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele vai trabalhando, Ele vai operando, aleluia, na tua vida, no meio da tua família, na tua casa, para entrar com providência, para atender as tuas necessidades, aleluia. Quem crê nesta palavra, levanta a mão e ora o Senhor nesta noite. A ambição é a irmã gêmea do orgulho, porque quem possui a ambição, ele quer viver acima das pessoas, desprezando-as. Não importa como ele vai chegar em cima, não importa se ele vai pisar em alguém, não importa se ele vai passar por cima das pessoas, não importa. O que importa é o seu interesse pessoal, o que importa é que ele quer conseguir, é aquilo que ele deseja, aquilo que ele está ambicionando. E deixa eu dizer uma coisa para você que veio no santuário do Senhor nesta noite ouvir a palavra de Deus. Para você, amigo ouvinte da palavra de Deus, foi a ambição de poder que transformou Lúcifer em príncipe das trevas. Foi o poder da ambição que transformou Lúcifer, que era um anjo de luz, no maldito Satanás. E eu quero dizer para você que ouve a palavra de Deus nesta noite: ter vontade de crescer na vida não é pecado. Aleluia. Eu disse que ter vontade de crescer na vida não é pecado, é um bom estímulo ao trabalho. Porém, viver ambicionando é atirar-se na lama do descontamento. A insatisfação é o preço que o ambicioso paga por não estar contente com aquilo que tem. É um ser insatisfeito, é um ser ambicioso, é um ser que não está nem aí para o seu próximo e muito menos para as coisas de Deus. E eu quero ir mais além, dizer para você nesta noite que a ambição é o esterco da glória. A ambição é o esterco da glória. A ambição financeira, ela apagou a chama ministerial que ardia no coração de Demas, um colaborador de Paulo, e ele acabou abandonando Paulo e indo para Tessalônica. Nós diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Ei, a ambição do poder espiritual levou Simão a querer comprar a autoridade de batizar com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 18 ao versículo de número 20. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja e para os amigos ouvintes da palavra de Deus. Aqueles que estão fazendo do ministério uma fonte de lucro e do povo de Deus massa de manobra por causa da ambição, já perderam há muito tempo a autoridade e o temor de Deus. Amém? Já perderam há muito tempo o poder de Deus e o temor do Senhor. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem o temor de Deus no seu coração, ele não faz proveito próprio dos dons espirituais, daquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, e nem do povo de Deus ele faz massa de manobra. Nós devemos nos lembrar sempre. Eu preciso lembrar sempre. Você precisa lembrar sempre daquilo que o apóstolo Paulo falou: já aprendi a me contentar com o que tenho. Filipenses capítulo 4, versículo de número
11. Muitos têm embarcado no carro da ambição e voltam para o mundo tenebroso, e voltam para o Egito de sofrimento e de pecado. E o terceiro carro que eu vos falo nesta noite se chama carro dos prazeres. Aleluia. Vá decorando aí, vai gravando em nome de Jesus. Primeiro carro é o carro da murmuração, segundo carro é o carro da ambição, e o terceiro carro chama-se carro dos prazeres. Tiago, capítulo de número 5, versículo 5, nós diz o apóstolo Tiago: tendes vivido regaladamente sempre sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado os vossos corações em dia de matança. Queridos em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que a palavra grega que descreve prazer se chama edoné, onde se origina o nosso adjetivo hedonista, que indica alguém cujo alvo na vida é o prazer. Alguém cujo alvo na vida é o prazer. Eu quero dizer para você nesta noite que os prazeres pecaminosos, eles batalham contra o bem da alma. Os prazeres pecaminosos, eles batalham contra o bem da alma, promovendo a morte espiritual, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Ei, eu quero dizer para você que o prazer, ele sufoca o desejo de servir a Deus e atrofia por completo as atividades do Espírito Santo no homem para adorar a Deus e viver, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que vivem correndo atrás dos prazeres, a única coisa que eles irão desfrutar chama-se dor. Aleluia. Eu disse que aqueles que estão correndo através dos prazeres, aleluia, aqueles que estão correndo através dos prazeres, a única coisa que eles vão alcançar chama-se dor, sofrimento e perdição eterna, porque vão se distanciando cada vez mais dos caminhos do Senhor. O prazer carnal, ele além de afetar a vida espiritual, custa um preço muito alto. Amém? Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando comigo nesta noite. Ele está dizendo que o prazer carnal, além de afetar a vida espiritual, ele custa um preço muito alto. Aleluia. Você veio nesse santuário para ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o amor, diga comigo, o amor, queridos, ele alegra como um raio de sol depois da tempestade. Eu disse que o amor, ele alegra como um raio de sol depois da tempestade. Porém a luxúria, pelo contrário, ele entristece como a tempestade após o sol. Aleluia. A única forma de prazer que é verdadeira é aquela que satisfaz o corpo e não sacrifica a comunhão com o Senhor. Eu disse para você nesta noite que a única forma de prazer que é verdadeira é aquela que, quando satisfaz o corpo, não sacrifica a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quem sabe alguém não está entendendo? Eu vou ser mais claro nesta noite para você. O prazer sexual, aleluia, que é verdadeiro, é aquele que, quando satisfaz o corpo físico, ele não sacrifica a comunhão com o Senhor. Isto é, no casamento, fora do casamento é pecado. Aleluia. Aqueles que praticam ato sexual, os prazeres carnais, fora do casamento, estão pecando contra Deus, estão indo de contrário
nos caminhos do Senhor, se torna um palhaço para o mundo, palhaço para o Egito espiritual. Eu quero dizer para você que crucificar a carne é priorizar o Espírito. Aleluia. Crucificar a carne é priorizar o espiritual. Aleluia. Que traz grande prazer, que traz gozo para a alma, que traz alegria para o nosso espírito e para o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ei, a palavra de Deus nos diz que José esteve no Egito e fugiu dos braços da mulher de Potifar e foi ricamente abençoado por Deus. Aleluia. Quantos homens, amados? Eu disse: quantos homens e mulheres de Deus que foram verdadeiros atalaias nas mãos do Senhor e hoje estão derrotados e algemados por causa do prazer sexual. Eu conheço homens e mulheres que foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Espírito Santo de Deus e hoje estão na lama do pecado, estão envergonhados por Satanás. Eu quero dizer para você nesta noite que ouve a palavra de Deus, de vez em quando, o carro do prazer passa e vai levando alguns cristãos de volta para o mundo da lama, de volta para o mundo do pecado, e eles sobem e partem novamente para a escravidão do Egito. Porém, nesta noite eu quero dizer para você: não suba nesse carro, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te animar, e você não vai subir nesses carros. O quarto carro que eu vos falo nesta noite é o carro do desânimo. Carro do desânimo. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ei, eu quero dizer para você nesta noite que o desânimo, ele tem mortificado o talento de muitos homens e mulheres valorosos na estrada da vida. Aleluia. Quem de nós? Qual de nós que estamos aqui no santuário do Senhor nunca teve um pé de zimbro na vida? Em missionário. Aleluia. Qual de nós, você que está aqui no santuário do Senhor, você que ouve a palavra de Deus, quem nunca teve um pé de zimbro na sua vida, nesta jornada gloriosa em direção a Canaã celestial? Moisés teve, Elias teve, Jonas teve, todos tiveram pé de zimbro para se assentar. Pé de zimbro fala de desânimo. Aleluia. Quantas vezes nós estamos igual um gigante para pelejar contra o exército, para pelejar contra gigantes, para gritar e a muralha cair por terra. Porém, tem dias que nós estamos como Elias no pé do zimbro, pedindo a morte. Tem dia que nós estamos como Jonas, dizendo: ah, Senhor, não adianta viver, risco meu nome do teu livro. Quantas vezes nós estamos como Jonas, assentado longe da cidade de Nínive e pedindo para si a morte? Não é verdade? Tem dia que nós estamos com ânimo total para evangelizar, para pregar. Porém, tem dias que nós estamos desanimados, assentados ao pé do zimbro. Eu não sei nesta noite, nesse santuário, quem está assentado debaixo de um pé de zimbro. Eu não sei qual é dos vizinhos ouvintes da palavra de Deus que estão assentados nesta noite debaixo de um pé de zimbro, mas eu vim aqui
virá frontalmente na tentativa de promover uma grande avalanche. Aleluia. Quem nunca ouviu falar de Michelangelo? Aleluia. Michelangelo, o gênio do pincel, que encantou o mundo ao pintar o quadro Mona Lisa. Diz a história, preste atenção, Deus tem uma palavra para você. Diz a história que certa vez ele foi tomado pelo súbito desânimo. Ele pegou o pincel e lançou para bem longe, na tentativa de abandonar a profissão. Foi quando chegou um amigo seu, crítico de artes, e falou para ele: Michelangelo,